Olá, tudo bem com vocês? Alunos do Letras Libras do IFNMG. Então, o meu nome é Charles e este é o meu sinal. Agora, estudaremos Libras 4. Agora teremos a unidade 2. Dando continuidade à variação sociolinguística. Aqui, o nosso foco maior será na linguística. Anteriormente, na primeira aula, foi falado sobre sociolinguística, algumas perspectivas, influências de outros países, a diversidade na língua oral e na língua de sinais, as pesquisas e os processos de desenvolvimento. Agora, teremos como foco principal a linguística, que se encontra na sociolinguística. Então, primeiramente, vamos falar sobre os aspectos culturais que envolvem a sociolinguística. Veremos, primeiramente, a variação linguística, a variação lexical e variação regional, variação fonológica, variação morfológica e também a variação sintática. A sintática e a morfológica estão atreladas. Então, esses itens serão o foco dos nossos estudos, que tem como enfoque a língua de sinais. Sabemos que vamos utilizar um pouco dos estudos das línguas orais, mas o nosso foco é as línguas de sinais. Assim vocês entenderão melhor. Então, há somente uma língua padrão? Não. Então, tem o Brasil, a França, a Inglaterra, a Alemanha. Então, percebam que há uma variação linguística. Ocorre que há vários enfoques históricos que influenciam a língua. Temos aqui um outro país e temos o Brasil. No sul do Brasil, há uma variação linguística por influência de outros países, dentre eles a Alemanha. Então, percebam que há uma variação ali. E por que isso? Por causa de um contexto histórico, pós-guerra, questão de imigração das pessoas que vieram para o Brasil e aqui se desenvolveram. Então, há vários acontecimentos que influenciam. Em um contexto social, há jovens, há idosos. Percebe-se que, quer seja nas línguas de sinais ou línguas orais, as pessoas idosas utilizam uma língua mais arcaica, enquanto que os jovens há um desenvolvimento maior na língua. Há essa diferença. Conseguimos perceber isso. E não é só com jovens e idosos, com negros, feministas. A forma de falar é diferente. Então, em contextos sociais, há essa variação. Historicamente, conforme já foi explicado na primeira aula, há vários acontecimentos que às vezes nos soam estranhos, mas são acontecimentos que embasam e que são oriundos do contexto cultural. Por exemplo, no Sul, nós temos várias cidades, dentre elas, por exemplo, Florianópolis, que anualmente faz uma festa alusiva à Alemanha, com cultura própria, com danças. E por que isso? É um costume, é uma tradição alemã, e esses alemães que vieram para o Brasil deram continuidade a isso. Há cidades também que têm a cultura italiana, com festas alusivas a massas, dentre outras, e ali nós percebemos uma cultura diferente. Vou falar com vocês de forma bem resumida para que vocês compreendam aqui o embasamento cultural que está envolvido na sociolinguística. Qual a relação entre cultura e sociolinguística? Estão extremamente atrelados, sempre.
Vou explicar resumidamente para vocês sobre o contexto sociocultural e o sociolinguístico. Com relação ao sociocultural, o que é? Então, é algo natural, que acontece, que surge naturalmente, próprio de determinados grupos. Vou mostrar um exemplo. Temos os índios. Eles não utilizam essas vestimentas dessa forma. Não, eles têm a vestimenta própria deles. Tem outro exemplo, por exemplo, as línguas de sinais. As pessoas, por não ouvirem, criaram uma estratégia para comunicar, precisavam viver. Foi assim que surgiu, que desenvolveu-se uma cultura a partir das línguas de sinais. O autor Lucas, um pesquisador nos Estados Unidos, um pesquisador no contexto da sociolinguística, relacionado à língua de sinais. Suas pesquisas em língua de sinais mostraram que não há uma relação de dependência com as línguas orais. São culturas diferentes. Não há uma miscigenação. São campos diferentes. Pesquisas nas línguas orais relacionadas à sociolinguística se desenvolveram, mas e nas línguas de sinais? Também. Pesquisas mostraram várias possibilidades. O reconhecimento. Percebe-se que ouvintes e surdos têm o mesmo reconhecimento. A diferença é somente que um é ouvinte e o outro é surdo, com cultura própria. Agora, vou explicar alguns elementos que embasam a cultura. Vou apresentar para vocês aqui. Então, daremos início. Vamos falar aqui sobre algumas especificidades culturais no contexto sociocultural, para depois partirmos para a sociolinguística. Então, temos aqui algumas áreas geográficas, alguns espaços. Alguns são predominantemente de negros, outros predominante de... tem em sua maioria orientais. Por exemplo, no Japão. Então, na África, temos a maioria negros. Então, percebam que são áreas geográficas. E é natural esses grupos com essas características. Temos os indígenas, orientais, louros, dentre outros. Então, são aspectos culturais geográficos. A partir de um contexto cultural, pensemos aqui no Brasil, que antes de ser colônia portuguesa, já existiam os índios. Anteriormente a isso, já existiam. 6.000 anos antes desse processo de colonização, já tinham pessoas no Brasil. Pessoas que vinham do Peru e ficaram no Brasil durante anos e se desenvolveram aqui. Posteriormente, houve o processo de colonização por Portugal. Isso é um aspecto cultural, mas ali os índios já se desenvolviam. Também no contexto religioso, há essas especificidades. De onde surgiram? Vieram de onde essas religiões? Temos, por exemplo, o candomblé. Surgiu de onde? Da África, que veio para o Brasil. Uma outra religião, a batista, como surgiu? Própria dos Estados Unidos, veio para o Brasil, desenvolveu a partir de estudos e aqui disseminou-se, assim como em todo o mundo. Então, há um contexto histórico para as religiões e tudo isso tem um embasamento cultural que se insere no contexto sociolinguístico. Percebemos essas diferenças de embasamento no contexto cultural. Quando falamos também em cultura, temos aqui outros grupos
Por exemplo, jovens, idosos, crianças. Vou mostrar para vocês como acontecem. Há uma variação fonológica aqui. Há uma variação lexical. Percebam que jovens, idosos, há uma diversidade. Vejam. Aqui temos, com relação ao status social. Às vezes, há conversas formais e há conversas informais, por exemplo, no contexto de trabalho. Então, é uma conversação ali, é importante, eu tenho que ter uma postura correta, adequada. Já em outros espaços mais simples, eu posso ter uma liberdade maior, por exemplo, em casa, em um contexto familiar. Como eu tenho intimidade com eles, então me gera uma outra situação. Por isso surgem os contextos formais e informais. Aqui temos 2 contextos, o urbano e o rural. Sabemos que as pessoas, quando saem do urbano e vão para o rural, lá utilizam celular, tablet, notebook, relógio, dentre outros. As pessoas da zona rural ficam admiradas com essa tecnologia, porque ali tem uma cultura diferente. O gosto, a comida é diferente. As pessoas da zona urbana percebem essa diferença. Quando as pessoas da zona rural vão à cidade, percebe também que há uma diferença gastronômica. A cultura ali é diferente. Há um apressamento maior em fazer as coisas, enquanto que na zona rural há uma tranquilidade maior. Então, ainda falando sobre língua, que não há uma padronização, às vezes acontece de surgirem dialetos na zona rural, onde as pessoas estão acostumadas a se comunicarem ali por meio deste. Surgem vários dialetos. Quando essas pessoas vêm à escola, o professor percebe esses diversos dialetos, as formas diferentes de comunicar desses alunos. E o professor ele tem que ter estratégias ali de perceber essa diferença. E nesse contexto escolar, mostrar a esses alunos a existência de uma língua com regras próprias, onde esses alunos vão aprender, vão voltar para casa cientes dessa língua. Contudo, essa língua não vai influenciar o dialeto, que já estão acostumados a utilizarem. Na escola, ele tem ciência das regras gramaticais, da língua padrão, e isso gera um contexto formal e informal. Então, na escola, seria o contexto formal, e no contexto familiar, a utilização dos dialetos que eles estão acostumados. Muito interessante essas pesquisas sobre sociolinguística, que mostra a variação. Agora, temos como foco a linguística, a sociolinguística, no contexto das línguas de sinais. Percebe-se que pesquisas relacionadas à sociolinguística são poucas. As pesquisas iniciaram nos Estados Unidos, com foco na ASL, as línguas de sinais americanas. São poucos os estudos ainda. Percebe-se também pesquisas relacionadas à variação lexical. Há várias pesquisas nesse campo. Vou explicar para vocês posteriormente sobre variação lexical. Poucas pesquisas relacionadas à variação morfológica e sintática, relativamente poucas. Vamos tentar dar continuidade a essas pesquisas. E também com relação ao contexto histórico educacional dos surdos relacionados à língua de sinais, percebe-se que há uma necessidade
de perceber se há estudos relacionados à sociolinguística ou não. Então, é necessário que hajam pesquisas nesse sentido. Sobre o léxico, temos aqui uma variação lexical. O que significa léxico? É palavra? Percebam que há uma diferença. Tem-se a palavra e o léxico. Léxico, ele engloba verbo, substantivo, adjetivo. Já a palavra foca prioritariamente na conjunção, preposição, aquelas palavras que não estão relacionadas ao sujeito, enquanto o léxico relaciona-se ao sujeito. Então, o léxico tem um sentido mais geral. Pesquisas mostraram que o léxico ele está fortemente arraigado na gramática, com substantivos, adjetivos, dentre outros. O léxico pode acontecer por meio de empréstimos. Então, se eu tenho um material, um objeto, não tenho sinal, então podemos convencionar, criar-lhe um sinal, um neologismo, gerar novos sinais. E isso a partir do léxico. Então, o neologismo ele é possível. E com isso ele vai ser disseminado. Então, consegue-se esse processo de disseminação desse neologismo por meio dessa variação do léxico. Aqui temos o autor, este é o sinal, Xavier. De acordo com seu artigo, onde ele fala sobre a variação linguística, percebe-se que já há várias pesquisas nas línguas orais. E agora comprova-se o aspecto linguístico das línguas de sinais. Esse autor, em suas pesquisas, ele aprofundou a respeito de aspectos políticos, histórias de vida do surdo, os processos de sinalização que se dão de forma diferentes. Então, percebam que há sociolinguística nas línguas de sinais e nas línguas orais. O processo de aprendizado da língua portuguesa, ele pode sofrer influência da língua de sinais e vice-versa. Isso acontece em vários contextos. Isso devido à variação linguística. Com relação à variação lexical da ASL nos Estados Unidos. De acordo com esses autores, que fizeram uma pesquisa em 1984, apresentaram em sua pesquisa que 130 palavras, dentre essas verbos, advérbios e outros, 130 palavras de um determinado grupo de sinalizadores brancos, porque é cultural, no contexto nos Estados Unidos, a divisão, por exemplo, escolas de negro, escolas só para brancos, onde professores e alunos todos têm as mesmas características. Então, essa pesquisa se efetivou em uma escola para brancos. Porque se uma pessoa ela quer pesquisar uma escola de negros e essa pessoa é branca, há divergência. Há uma certa oposição. Isso é contextual lá. Não sei se houve mudanças nesse sentido, mas é assim.
Então, de 130 palavras, descobriu-se várias possibilidades de sinais, 1.200 possibilidades, a partir de 130 palavras. Então, se há 120 palavras, como 1.200 sinais? Então, faz-se necessário mais pesquisa sobre isso, teses ou no mestrado. Então, faz-se necessário mais pesquisas, coleta de dados para perceber como se dá esses 1.200 sinais para essas palavras. Vejam. Agora vamos falar sobre a variação lexical na Libras. Deixemos a SL e vamos focar agora no Brasil. Aqui, de acordo com o autor Silva, 2014, onde desenvolveu a pesquisa em Florianópolis, em uma cidade específica, a pesquisa mostrou prioritariamente que o sinal de pai e mãe, eles podem sofrer influências em determinados grupos, de adolescentes ou de idosos, ou também por questões socioeconômicas. E por que essa diferença? Vou explicar para vocês. Agora vou explicar para vocês sobre a variação lexical. Deixemos a SL de lado e vamos focar na Libras, que é a língua brasileira de sinais. De acordo com o autor Silva, 2014, em suas pesquisas desenvolvidas em Florianópolis, nessa cidade específica, percebeu-se que o sinal de pai e mãe, ao ser pesquisado, sofre variação em determinados grupos de jovens, idosos e também da situação socioeconômica. Então, pesquisando esses grupos de surdos, percebeu-se algumas diferenças na utilização desses sinais. Vejamos. Veja a imagem. Esse é um sinal padrão, feito dessa forma. Utilizado há muito tempo. Devido a uma tradição cultural de pedir a bênção e beijar a mão, então este é um sinal icônico, por causa do beijo na mão. E homem, este é o sinal. Então é o sinal padrão, que sempre foi utilizado. Agora vejam outros. Perceba na imagem. PAI. Antes mostrei a vocês o sinal utilizado. Agora temos esse sinal aqui também, utilizado em algumas cidades, próximas ali a Florianópolis. Este sinal para pai. E como isso acontece? Percebam que interessante. Em contextos diferentes, há sinais diferentes. Vejam outro. Outro sinal. A partir dessa imagem, nós temos aqui, pesquisas mostraram que próximos ali a Florianópolis também utilizava esse sinal. Vejam. Então, pesquisas encontraram esses sinais aqui para pai. Em Porto Alegre e Florianópolis utilizam esses sinais, percebam. Cidades tão próximas com 3 sinais. Este e este. Vejam outro. Agora, vou mostrar a vocês um outro exemplo, o sinal de mãe, que temos 3 variações. 3 sinais diferentes, vamos compará-los. Assim como aconteceu com o sinal de pai, agora vamos ver o sinal de mãe. Veja a imagem. Aqui temos um sinal padrão,
mais utilizado, historicamente utilizado, devido às características, também a cultura de beijar a mão. Então, é um sinal padrão. Vejamos outra imagem, para que possamos perceber a variação na Libras. Veja a imagem. Tem esse sinal e este. Em Florianópolis, utiliza-se esse sinal. Pode ser feito este ou este, que é uma forma mais rápida. Isso acontece. Vejamos outro sinal. Vejam a imagem. Temos este aqui para a mamãe. Em Florianópolis, utiliza-se também este sinal. Percebam aqui 3 sinais em um mesmo espaço. Agora, vou mostrar para vocês o resultado da pesquisa após a análise. Com foco no sinal do uso de pai e mãe. Pesquisas feitas em grupos com 20 participantes, sendo 10 mulheres e 10 homens, com idade entre 45 e 65 anos e 15 e 35 anos. Percebam que o grupo de jovens e o grupo de pessoas mais idosas. Então, essa pesquisa mostrou que alguns grupos utilizam mais determinado sinal. Vejam, aqui está o resultado da pesquisa, para mostrar a utilização dos sinais e a variação. Então, o grupo de idade de 15 até 35 anos utiliza mais este sinal. Ou seja, consideravelmente jovens utilizam este sinal. Já outro grupo, de 45 a 65 anos, considerados mais idosos, utiliza este sinal. E por que isso? Percebam que esse grupo de pessoas mais idosas são aqueles que tiveram contato com o ínis. Então, culturalmente utilizava-se mais a datilologia. E quando voltavam para casa, em Florianópolis, continuaram utilizando muito a datilologia. Já esse outro sinal utilizado pelos jovens, este aqui, foi adquirido no contexto escolar. Percebam essa diferença. Agora vejamos o outro sinal. Agora vejam, aqui temos o resultado da pesquisa com grupos de jovens de 15 e 35 anos para a utilização do sinal de mãe. O grupo de adolescentes utilizam mais este sinal. Já o grupo de idosos, mais este sinal. Agora imaginem, não utilizavam este, MAE, utilizavam mais este aqui, de beijar a mão. Percebam a variação. Então, temos os sinais diferentes que estão vinculados ao contexto histórico. E ainda há sinais novos, os neologismos, que vamos acompanhando, que às vezes as pessoas mais idosas não aceitam, persistem nos sinais que já utilizavam. Então, ali no contexto escolar, os jovens se deparam com sinais novos. Então, agora, teremos como foco as mudanças históricas, as transformações que os sinais passaram no decorrer da história. Em 1875, com o surgimento do ínis, a vinda do professor francês, ele trouxe este sinal. Porque está relacionado ao nascimento do filho. Então, percebo que é diferente dos sinais apresentados para pai. Vejam a transformação? Isso é natural, isso acontece, é um processo natural.
O outro sinal, vejam, para mãe. Vejam a imagem. Agora, vejam aqui a imagem para o sinal de mãe. Percebam que houve uma mutação também neste sinal, diferente do que utilizamos hoje. Percebam. Temos aqui este sinal. Ele sofreu transformação e hoje nós temos 3 sinais. Este e este. Só na região de Florianópolis. Então, percebam que há uma variação lexical influenciada pelo contexto histórico. Às vezes, nos assustamos. Nossa, vários sinais diferentes que podem promover a falha na comunicação, mas não. Podemos comunicar naturalmente. Vocês sabem que há essa diferença do sul para outras regiões, mas dá para comunicar tranquilamente. Agora, nós temos como foco a variação fonológica em ASL. Antes eu havia apresentado a lexical e agora nós trabalharemos com a fonológica em ASL. Posteriormente, falarei da variação fonológica na Libras. Veja aqui alguns sinais. Em ASL, este, para engraçado, a língua de sinais americana usa este sinal. Este, para negro, e este, para quero, querer. Então, pesquisas relacionadas à variação fonológica apresentam esse movimento nos dedos. Vejam, este é um exemplo. Eu posso fazer isso, você é engraçado. Então, aqui também eu utilizo o espaço. Temos esses exemplos. Então, de forma resumida, vou falar para vocês a respeito dessas pesquisas relacionadas à variação fonológica nas línguas de sinais. Então, pesquisas em ASL serviram de modelo para o desenvolvimento de pesquisas no Brasil. Então, comprovam que há uma variação fonológica também na Libras, e isso é muito interessante. Vamos ver aqui para que possamos compreender. Vejam, aqui temos a variação fonológica na Libras. De acordo com a teoria, com embasamento teórico relacionado aos estudos fonológicos, nós temos os estudos de William Stockley, que propôs a configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, a orientação e a expressão facial. Então, percebam que aqui nós podemos ver as especificidades da variação fonológica e entender melhor. Bom, esqueci de explicar para vocês, voltando um pouquinho, retomando um pouquinho, sobre a variação fonológica em ASL. Volte só um pouquinho, por favor. Vejam, aqui temos a variação fonológica na ASL. Anteriormente eu havia explicado e agora eu vou mostrar um exemplo. Temos aqui um exemplo. A partir desses autores e suas pesquisas em ASL, descobriu-se que algumas pessoas surdas em determinados grupos utilizavam o sinal com apenas uma mão e outros com as 2 mãos. Veja aqui, temos um sinal em ASL, em Libras seria assim. Este sinal é igual ao Brasil, a Libras, e este sinal, que no Brasil é este. Então, percebam a variação fonológica na ASL.
por meio da utilização de uma ou duas mãos. Podem ser feitos dessa forma, assim ou assim. Então, isso é uma variação. Existe essa variação. Agora vejam, a imagem apresenta uma variação fonológica na Libras. Temos aqui dois sinais, que são bem parecidos. Vejam este sinal e este outro sinal. Percebam que aqui há uma diferença. Percebam que há uma diferença na configuração de mão. Enquanto uma é feita assim, com o dedo, a outra é feita assim, com a mão. Percebam? Há grupos de surdos que utilizam assim, outros assim. Há essa variação. Isso de acordo com os estudos de Xavier. Muito interessante essa pesquisa. Vejamos outros sinais. Vejam a imagem. Aqui temos uma variação fonológica em Libras. Vejam este sinal. Temos um outro sinal também que pode ser utilizado. Este sinal. Percebam que há uma letra. Ou este sinal. Isso é uma variação fonológica. Vejam a imagem. Este sinal e este sinal. Percebam que há aqui uma variação. Modifica o ponto de articulação. De acordo com o autor, a partir dessa pesquisa ele encontrou essa variação. Por quê? Quando eu faço isso, eu quero dizer que eu entendi. Mas no meio da sinalização, se eu tenho uma expressão de dúvida, eu faço isso. Então, houve essa descoberta a partir dessa pesquisa, dessa diferença de significado. Agora temos aqui um outro sinal que também apresenta um exemplo de variação fonológica. Temos aqui o número 8. E alguns grupos de surdos utilizam assim. 8 ou 8. Percebam aqui, a configuração é a mesma, o ponto de articulação também. Contudo, a modificação no movimento. Um há movimento e outro não. Vejam aqui esta imagem. Temos dois sinais, este e este, ambos para Estados Unidos. Percebam que a bochecha, um está inflado, o outro não. É uma variação. É um aspecto da variação, que vai depender do indivíduo. Agora temos aqui um outro exemplo da variação em Libras, porém um pouco diferente. Quando eu faço eu, dessa forma, eu, dessa forma, estou me referindo à primeira pessoa. Posso utilizar assim ou assim. Percebam que em uma frase eu posso fazer isso aqui. Se eu estiver falando em algum assunto, eu posso falar eu. Ou eu? Eu posso te ajudar? Então, alguns surdos utilizam dessa forma. É uma variação. Eu. Então, é da forma individual de expressar. Agora, vamos falar sobre variação morfológica ou sintática. No contexto mundial, pesquisadores, por meio de seus estudos, pesquisaram grupos de jovens e idosos e perceberam que, em grupos de idosos, as pessoas utilizam mais a datilologia. Já em grupos de jovens, utiliza-se menos.
Os idosos utilizam mais. Então, no contexto familiar, há arraigado ali a utilização da datilologia nas pessoas mais velhas. E já para os jovens, a existência de neologismos, a aceitação desses neologismos. Já alguns grupos de idosos, ao se deparar com esses neologismos, às vezes não aceitam. E o mesmo acontece, por exemplo, em um contexto escolar. Há influências. Tem jovens, tem pessoas mais idosas, que expressam-se ali normalmente, cada um da sua forma, do seu jeito. É natural. Agora, vamos falar, já quase finalizando, vamos focar na variação morfológica ou sintática. No Brasil, pesquisas mostram que, apesar de poucas serem as pesquisas, então de antemão eu já falo, aproveitem, se interessem por essas pesquisas nessa área sobre a variação morfológica ou sintática. Aproveitem, pesquisem. Tem algumas pesquisas, mas façam registros, disseminem, valorizem a língua de sinais. Isso é valorizar essa língua, é enriquecê-la. Os ouvintes pesquisam sempre sobre a sociolinguística. E nas línguas de sinais, faltam essas pesquisas, falta esse fortalecimento para a língua de sinais.